Os drones revolucionaram a forma como capturamos imagens do céu, proporcionando-nos vistas deslumbrantes e acesso a lugares que antes eram inacessíveis. De paisagens aéreas impressionantes à documentação de esportes radicais e captura de vida selvagem, eles nos deram uma nova perspectiva sobre o mundo ao nosso redor. Mas, às vezes, esses veículos aéreos não tripulados também capturam momentos verdadeiramente chocantes que nos deixam sem palavras. Neste vídeo, compilamos os 15 momentos mais chocantes já capturados por drones. Número 15. Drone captura a vista de uma erupção. Você já se perguntou como seria estar na frente de um vulcão prestes a entrar em erupção? O vídeo a seguir revela o momento extraordinário em que um corajoso operador de drone se aventurou pelo gélido terreno islandês, embarcando em uma jornada de 7 km de bicicleta para capturar a erupção que ocorria perto de Reykjavik, a capital. O local do vulcão, na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, provou ser um lugar árduo de acessar, desprovido de quaisquer estradas que levassem à sua presença ominosa. Ao alcançar o vulcão, o intrépido operador de drone conseguiu documentar um espetáculo hipnotizante, uma dança entre a lava fluindo e o campo de lava ao redor. A lente da câmera testemunhou a lava descendo a encosta do vulcão, originando-se das profundezas ardentes da cratera. Esta erupção marcou um evento significativo, sendo a primeira ocorrência na península desde o século XII, precedida por uma série de pequenos terremotos que haviam ocorrido nas semanas anteriores. A erupção continha uma aura de antecipação e apreensão. Ao assistir ao vídeo, você ficará impressionado com os diferentes pontos de vista que capturam a erupção de maneiras fascinantes e cativantes. As filmagens variam, capturando o poder bruto e a beleza do vulcão de múltiplos ângulos. Em meio à pura grandiosidade visual, persiste uma sensação subjacente de medo, um lembrete da força formidável da natureza. As emoções contrastantes evocadas pelas imagens se misturam harmoniosamente, deixando os espectadores em um estado de admiração e apreensão. Este vídeo mostra a curiosidade e a resiliência humanas. A determinação do operador de drone em superar o terreno nevado e alcançar o vulcão inacessível exemplifica até onde vamos para capturar e compartilhar o extraordinário. Número 14. Túmulo coletivo em Nova York. Em meio à devastadora pandemia que assolou Nova York, um evento peculiar e perturbador ocorreu. Um enterro em massa. Foi um acontecimento que desafiou a normalidade e deixou aqueles que o presenciaram ponderando sobre as profundezas da tragédia e resiliência humanas. A história começou quando um adolescente, tomado pelo tédio enquanto estava confinado em casa, decidiu embarcar em uma aventura ousada, usando seu confiável drone como guia. A cidade estava sob o peso do lockdown, causado pelo coronavírus. Ruas antes movimentadas agora estavam assustadoramente quietas e desertas. Com uma mistura de curiosidade e inquietação, o drone do garoto sobrevoou a cidade, capturando imagens e explorando as circunstâncias incomuns que haviam se abatido sobre a metrópole. Quando o drone sobrevoou Hart Island, um lugar envolto em mistério e tristeza, os olhos do adolescente se arregalaram de espanto. Abaixo dele estava uma cena que parecia saída de um conto distópico, um inesperado local de enterro em massa. Hart Island, conhecida por ser o local de descanso final para os corpos não identificados e não reclamados da cidade, tornou-se um símbolo pungente do impacto da pandemia. Embora a causa da morte dessas almas fosse incerta, o drone do garoto forneceu um ponto de vista único. A cena que se desenrolava diante dele era ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. Os indivíduos envolvidos nessa tarefa solene usavam equipamentos de proteção, um lembrete pungente da ameaça virulenta que espreitava entre os mortos. Os trajes protetores os protegiam de quaisquer vírus potenciais emanados dos corpos. O processo de enterro em si era uma visão arrepiante. Corpos eram cuidadosamente carregados, sua última jornada marcada pela sombra da incerteza. O drone capturou cada momento com uma mistura de reverência e admiração. Ele pairava acima enquanto os corpos eram gentilmente colocados em uma vala rasa, cada um se juntando aos outros em um pequeno espaço confinado. A magnitude das vidas perdidas era palpável na pequena sepultura improvisada. O número 13. Anomalia agrícola. Vamos nos imaginar no belo campo britânico, particularmente em um encantador campo escondido em Dorset, Inglaterra. Nesse cenário encantador, em 2015, algo realmente notável aconteceu, cativando todos que testemunharam. Nossa história gira em torno de dois amigos corajosos que embarcaram em uma jornada emocionante com seu confiável drone, na esperança de capturar a tranquilidade dos arredores. Eles não tinham ideia de que o destino havia preparado algo surpreendente para eles.
um enorme e intricado desenho no campo de milho, conhecido como círculo de colheita. À medida que as imagens surgiram, a internet explodiu como um incêndio, com essa descoberta inesperada cativando os corações e mentes dos espectadores ao redor do mundo. O círculo de colheita possuía um apelo estranho, apresentando designs intrincados de luas crescentes, estrelas cintilantes e até um pentagrama místico. A especulação correu solta, desencadeando um debate fascinante sobre a origem dessa criação enigmática. Alguns acreditavam fervorosamente que seres de outro mundo, talvez alienígenas, eram responsáveis por essa maravilha, enquanto outros inclinavam-se para a noção de adoradores clandestinos do diabo deixando sua marca. Como muitos mistérios, a realidade tinha uma explicação bastante mundana. Descobriu-se que o encantador círculo de colheita era, muito provavelmente, fruto de um agricultor engenhoso e imaginativo, impulsionado por uma mistura potente de tédio e talento artístico. Armado com nada mais do que ferramentas rudimentares, como tábuas de madeira e cordas, essa alma criativa orquestrou uma obra-prima que desafiava as expectativas. É um testemunho da complexidade impressionante que pode ser alcançada com os meios mais simples, oferecendo um vislumbre do potencial ilimitado da criatividade humana. Este incidente cativante do círculo de colheita estava longe de ser um caso isolado. Formações enigmáticas semelhantes foram descobertas em todo o mundo, incitando fervor e alimentando a imaginação dos teóricos da conspiração. Repetidamente, céticos surgiram para desmascarar a ideia de que esses padrões cativantes são obra de visitantes extraterrestres ou suas naves intergalácticas. Em vez disso, a verdade reside no engenhoso artesanato de indivíduos aqui na Terra. Número 12. Palhaço na fazenda de milho. Em 2016, Huntsville passou por um período assustador que transformou a cidade em um lugar inquietante para se viver. Tudo começou quando um piloto de drone se deparou com algo verdadeiramente aterrorizante enquanto sobrevoava um dos campos de milho. O incidente causou calafrios nos moradores, fazendo-os questionar a segurança de seus arredores. Esse incidente perturbador ocorreu quando o mundo estava cativado por Pokémon Go, Arambi e a tendência viral mais aterrorizante de todas: pessoas se vestindo de palhaços. Parecia que palhaços assustadores haviam infiltrado todos os cantos da cidade da noite para o dia, espreitando em becos escuros e assustando pedestres desavisados. Esses ataques de palhaços estavam longe de ser motivo de riso, levando alguns lugares a proibirem a compra e o uso público de máscaras de palhaço por um certo período. O conteúdo específico de palhaço que estamos discutindo vem de um youtuber conhecido como Golden Hour. Seu drone capturou um momento arrepiante, revelando um palhaço assustador olhando diretamente para a câmera antes de fugir abruptamente. Alguns céticos questionaram a autenticidade do encontro de Golden Hour. Quando ele carregou o vídeo em outubro, a tendência de palhaços perseguidores havia atingido seu pico, com inúmeros vídeos de avistamentos de palhaços ganhando imensa popularidade no YouTube. Como resultado, muitos indivíduos oportunistas começaram a fabricar seus próprios vídeos para explorar a tendência em busca de visualizações e atenção. Os críticos apontaram que o vídeo de Golden Hour poderia facilmente ser encenado, exigindo nada mais do que uma máscara de palhaço e um amigo para usá-la e correr. Seja o vídeo genuíno ou não, não há como negar que encontrar um palhaço naquele ambiente rural isolado seria absolutamente aterrorizante. O número 11, Narval. O narval é uma criatura fascinante que vive nas águas profundas e geladas do Oceano Ártico e do Atlântico. Muitas vezes chamado de unicórnio do mar por causa de sua majestosa presa, o narval se destaca entre as outras criaturas marinhas por essa característica única. Essa presa é, na verdade, um longo dente que se projeta do lábio superior do narval e pode crescer até 3 metros de comprimento. Apesar de ser estudado por biólogos marinhos há muito tempo, o modo de vida dos narvais ainda é um mistério. Uma das questões mais intrigantes para os cientistas é o propósito da presa. Muitas teorias foram propostas, desde que ela seria uma arma até um órgão sensorial ou mesmo uma forma de atrair parceiros. Ninguém conseguiu responder a essa pergunta de forma definitiva. Recentemente, uma descoberta notável foi feita usando um drone para capturar imagens de narvais caçando. As filmagens mostram o narval usando sua presa para atordoar peixes e outras presas antes de devorá-las. Isso revela um novo lado da habilidade de caça dos narvais que era desconhecido antes e adiciona ao nosso entendimento dessa magnífica criatura. Com novas descobertas como as técnicas de caça dos narvais, podemos continuar aprendendo mais sobre essa criatura cativante e apreciando ainda mais sua beleza. Número 10, Grande Tubarão Branco.
Imagine um grupo de surfistas aproveitando seu tempo na água, completamente alheios ao fato de que um enorme grande tubarão branco os observava. Essa situação arrepiante realmente aconteceu, e o que a torna ainda mais incrível é que foi capturada por um garoto de 14 anos chamado Zach Berman, que estava na praia com seu pai. Aqui está a parte interessante. Zach não era um visitante típico da praia. Ele tinha um talento especial para fotografar a vida selvagem usando drones. Zach tinha uma missão nobre naquele dia: monitorar as atividades dos tubarões e garantir a segurança dos surfistas. Armado com seu confiável drone, ele habilmente o manobrou sobre as águas esmeraldas cintilantes, procurando por qualquer sinal de perigo. Enquanto controlava seu drone com destreza, ele de repente avistou a silhueta inconfundível de um enorme tubarão branco circulando graciosamente um grupo de surfistas desavisados. Seu coração disparou ao perceber o perigo iminente em que eles estavam. A parte mais impressionante foi que os surfistas continuavam a pegar ondas, ignorando completamente o predador à espreita abaixo deles. Desesperadamente, Zach alertou seu pai, que não perdeu tempo em contatar os seguranças da praia. A rápida resposta deles garantiu a segurança dos surfistas em perigo. Um desastre potencial foi evitado graças aos olhos atentos e à ação rápida de Zach, e todos escaparam ilesos. Momentos como esses nos lembram do incrível poder da natureza e da importância da vigilância. O oceano pode ser tanto bonito quanto traiçoeiro, um paraíso para os buscadores de emoção e um playground para os predadores de topo. Então, da próxima vez que você pegar ondas ou embarcar em uma aventura ao ar livre, lembre-se da notável história de Zach Berman, o audacioso fotógrafo de drones que salvou um grupo de surfistas das mandíbulas de um tubarão à espreita. Número 9. Navio causou um alagamento na estrada. Um gigantesco navio estava se preparando para zarpar em sua magnífica jornada pelo imenso oceano. A empolgação enchia o ar enquanto a tripulação se preparava para o lançamento monumental. O destino tinha uma surpresa reservada. Algo incrível aconteceu inesperadamente. A enorme embarcação de repente desviou do curso, movendo-se lateralmente com uma força tremenda e causando uma sensação de medo em todos. O navio colidiu com a superfície da água com um estrondo ensurdecedor, criando um espetáculo de tirar o fôlego. O impacto foi tão intenso que uma enorme onda de água irrompeu, derramando-se sobre a estrada como um rio selvagem rompendo suas margens. Em questão de segundos, a outrora movimentada estrada foi completamente submersa, engolida pelas colossais ondas. Esse momento impressionante, imortalizado por um drone ágil de seu ponto elevado nos penhascos, oferece uma vista aérea deslumbrante da catástrofe. Enquanto a água engolia a rua, o caos se instalou. Proprietários de carros irritados encontrarão-se presos em seus veículos, sua frustração transbordando enquanto direcionavam sua ira para a tripulação do navio. Seus apelos desesperados por uma resolução rápida ecoavam pelo ar, acompanhados de promessas de ajudar a encontrar um remédio para esse desastre aquático. Esse vídeo cativante causou um alvoroço na internet, desencadeando uma série de respostas. Alguns espectadores, incapazes de compreender a enormidade do incidente, questionaram sua autenticidade, sua descrença evidente nos comentários. Enquanto isso, defensores da tripulação do navio argumentam que foi um erro lamentável que poderia acontecer com qualquer pessoa. Número 8. Resgate com drone. Na pitoresca cidade costeira de Lenox Head, em 2018, um evento verdadeiramente notável aconteceu, deixando a comunidade em êxtase. Tudo começou quando uma equipe de vigilantes salva-vidas foi apresentada a uma incrível peça de tecnologia conhecida como Little Reapers. Esses drones de ponta possuíam capacidades extraordinárias, permitindo detectar tubarões à espreita sob a superfície, estabelecer comunicação com nadadores em perigo e até entregar dispositivos infláveis de resgate na vasta extensão do oceano. Em meio à empolgação de explorar seus novos dispositivos, os salva-vidas receberam um chamado de emergência que colocaria suas novas ferramentas à prova definitiva. 2 adolescentes encontrarão-se presos em uma corrente traiçoeira, encalhados a cerca de 1 quilômetro da praia. A urgência da situação pairava no ar, convocando o corajoso e determinado Jay Sheridan a assumir o comando. Jay, um salva-vidas experiente, ainda estava se familiarizando com as complexidades do drone, mas a gravidade da circunstância o impulsionou à ação. Com um movimento rápido, ele habilmente pilotou o drone sobre o mar agitado, escaneando as águas abaixo até localizar os adolescentes em dificuldade, feito realizado em pouco mais de 1 minuto. A expertise de Jay veio à tona quando o drone pairou acima dos jovens encalhados, e ele lançou um tubo autoinflável na água com mãos firmes e foco inabalável, cronometrando perfeitamente. Justo quando os adolescentes estavam lutando contra a exaustão, uma onda colossal veio arrebentando,
ameaçando engolfá-los. Graças ao timing impecável de Jai, eles se agarraram desesperadamente ao dispositivo inflável, encontrando consolo e apoio em meio ao caos. As consequências da ação rápida de Jai foram profundas, garantindo seu lugar merecido nos anais dos heróis. Ele garantiu que os adolescentes pudessem enfrentar as ondas implacáveis, amparados pelo refúgio flutuante enquanto aguardavam um resgate adicional. Este aspirante a piloto de drones conquistou o oceano traiçoeiro e os corações daqueles que testemunharam esse ato heróico. Os Little Reapers podem ter fornecido as ferramentas, mas foi a coragem e a rapidez de pensamento de Jai que realmente fizeram a diferença naquele dia. Número 7. Robocop. Em várias partes da América, certas forças policiais têm abraçado seu lado Robocop, empregando drones em miniatura que invadem prédios com notável agilidade para apreender criminosos. Esses maravilhosos dispositivos de alta tecnologia não apenas ajudam a manter a lei e a ordem, mas também garantem a segurança dos oficiais, mantendo-os a uma distância segura do perigo potencial nas ruas. Equipados com recursos de ponta, como câmeras infravermelhas, alto-falantes e holofotes, esses drones se assemelham a versões em miniatura do inspetor bugiganga. Uma vez acionados, podem detectar suspeitos e assumir o controle da situação de duas maneiras, persuadindo o infrator a se render usando o alto-falante embutido ou sinalizando para a equipe SWAT executar uma prisão rápida e decisiva. Embora esse avanço certamente aumente a segurança dos nossos bravos policiais, ele também levanta preocupações sobre a potencial invasão de privacidade. A capacidade desses drones indetectáveis de infiltrarem-se nas casas das pessoas, inegavelmente, perturbadora. De fato, o Departamento de Polícia de Sacramento afirma audaciosamente que, se uma bola de beisebol puder passar por uma janela, esses drones poderão infiltrar-se no local, deixando quase nenhum espaço seguro do olhar vigilante deles. Críticos online expressaram seu desconforto, argumentando que esse salto tecnológico passa de algo interessante para algo assustador. As implicações desses drones caírem em mãos erradas são alarmantes, pois poderiam corroer completamente a privacidade. Um policial corrupto ou até mesmo um cidadão comum teria o poder de entrar em qualquer casa e espionar seus ocupantes secretamente. Se tal cenário distópico se concretizasse, não seria surpreendente se esses drones enfrentassem sua própria forma de justiça, talvez até encontrando um merecido acerto de contas com um taco de beisebol. Número 6. Floresta sem árvores. Enquanto o drone deslizava pelo ar, uma visão encantadora se desdobrava abaixo dele. O drone pairava acima de uma floresta misteriosa, ao contrário de qualquer outra. Em vez de árvores altas se estendendo em direção ao céu, tudo o que restava eram incontáveis tocos de árvores, criando uma cena estranha e assombrosa. Esta floresta peculiar estava situada perto de um lago cativante no estado de Washington. Sua beleza tinha sido prejudicada por uma seca devastadora que atingiu a região em 2014. À primeira vista, alguém poderia supor que as árvores tinham sofrido durante esse período, com seus galhos murchos e folhas marrons. Mas a verdade por trás desta paisagem enigmática era ainda mais fascinante. Essas árvores na verdade estiveram submersas sob a água por décadas, escondidas sob a superfície serena do lago. Elas existiam silenciosamente em um mundo aquático, completamente ocultas da vista. O destino tinha um plano diferente reservado para elas. Quando a seca implacável atingiu, o nível da água gradualmente recuou, revelando um espetáculo impressionante para o mundo exterior. À medida que o lago abandonava seu domínio, uma floresta extraordinária emergia de suas profundezas aquáticas. O local era nada menos que uma revelação, cativando os corações e mentes daqueles suficientemente sortudos para testemunhá-lo. Os tocos de árvores, agora expostos e desgastados pelo tempo em que estiveram submersos na água, silenciosamente falavam de sua força e capacidade de resistir aos desafios. Cada toco era uma prova de como o tempo passa e da determinação imbatível da natureza. Uma vez escondida e agora revelada, a floresta se tornou um símbolo tanto de tristeza quanto de novos começos, um lembrete tocante das forças poderosas que constantemente moldam nosso mundo. Número 5. Ataque de tubarão. Simon Lawrence estava se divertindo muito pescando caranguejos ao largo da bela costa de Port Lincoln, no sul da Austrália. Ele não tinha ideia de que um encontro emocionante com um poderoso tubarão branco estava prestes a acontecer. Simon planejava pegar alguns caranguejos deliciosos, mas também queria tornar sua aventura mais emocionante, então decidiu voar seu drone para o céu. Mal sabia ele que essa decisão audaciosa permitiria que ele capturasse um momento impressionante que ele lembraria para sempre. Enquanto o drone pairava acima das águas cintilantes,
Sua câmera diligentemente gravou o drama que se desenrolava. As imagens revelaram a impressionante visão de um majestoso tubarão branco deslizando graciosamente em direção ao barco de Simon. A criatura, impulsionada por seus instintos primordiais e talvez atraída por sua notável habilidade de detectar campos eletromagnéticos, começou seu inesperado banquete ao afundar suas formidáveis mandíbulas no motor do barco. Surpreendido pela atenção inesperada e indesejada do tubarão, Simon rapidamente tomou uma decisão corajosa. Reconhecendo o perigo iminente, ele abandonou sua busca pelos caranguejos e recorreu a um plano desesperado. Sem hesitação, ele lançou sua captura valiosa na água, na esperança de que a oferta saborosa desviasse a atenção do tubarão de seu barco sitiado. Surpreendentemente, a distração improvisada de Simon provou ser bem-sucedida. O distúrbio causado pela queda dos caranguejos perturbou o foco do predador, compelindo-o a abandonar sua presa no motor. Com um movimento de água e um splash triunfante, o tubarão branco reverteu seu curso, recuando para as profundezas de onde veio. Um alívio enorme invadiu Simon e seu companheiro, quando perceberam que escaparam ilesos. Seguramente protegidos dentro dos confins protetores do barco, eles maravilharam-se com o estreito encontro com o perigo. Sua experiência serviu como um lembrete de que até mesmo os banhistas desprovidos da segurança de um barco robusto ocasionalmente se encontram frente a frente com essas formidáveis criaturas do mar profundo. O número 4, Al-Majed. Al-Majed, uma pequena cidade localizada a 50 quilômetros de Sharjah, foi abandonada e deixada para trás por seus residentes. Contos fascinantes sussurrados pela comunidade afirmam que a cidade caiu nas garras do próprio deserto. É amplamente acreditado que as pessoas foram compelidas a fugir por medo da existência de espíritos malévolos conhecidos como Jinn. A verdadeira causa deste abandono reside na natureza implacável e inóspita das areias do deserto. Os arquitetos que projetaram a vila falharam em prever os tempos perigosos que ela enfrentaria no futuro. Este humilde lar estava situado diretamente no caminho das dunas de areia em constante movimento que percorriam e rugiam pela vasta paisagem desértica. Com seus sussurros travessos, o vento carregava as dunas consigo, impondo sua vontade sobre a vila como uma onda de grãos dourados. As dunas avançavam implacavelmente, engolindo tudo em seu caminho. A outrora próspera cidade de Al-Majed logo se viu à mercê das areias invasoras. Casas foram gradualmente engolidas, seus telhados espreitando como tesouros esquecidos sob um mar de areia. Ruas que antes fervilhavam com vida e risos agora estavam silenciosas, enterradas sob o peso da conquista do deserto. Com sabedoria, os moradores entenderam a futilidade de lutar contra o poder implacável do deserto. Com corações pesados e despedidas lacrimosas, eles deixaram para trás seus lares queridos em busca de refúgio em terras mais seguras. Al-Majed tornou-se uma cidade fantasma, um testemunho sinistro da força imponente da natureza. Até hoje, Al-Majed permanece como uma prova inegável do delicado equilíbrio entre os assentamentos humanos e o poder impiedoso do mundo natural. Suas ruas vazias sussurram histórias de um passado esquecido, lembrando-nos de que até os refúgios mais tranquilos podem sucumbir aos caprichos da ira da natureza. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Do alto, um drone captura uma série impressionante de imagens que revelam o poder surpreendente da determinação humana. A cena se desdobra com dezenas de caminhões basculantes trabalhadores, seus motores roncando como uma sinfonia na vasta extensão de terra seca. Seu trabalho incansável é verdadeiramente inspirador, enquanto eles se esforçam incessantemente para transformar um terreno outrora desolado em um empreendimento próspero repleto de possibilidades infinitas. Esses trabalhadores diligentes carregam em seus corações a visão de um futuro adornado por uma paisagem verde e cativante, um verdadeiro oásis emergindo em meio à aridez severa. A tela que eles estão pintando está pronta para ser decorada com arranha-céus imponentes que parecem se estender em direção aos céus, criando uma harmoniosa fusão de beleza natural e maravilhas arquitetônicas. Imagine o espetáculo que aguarda. Uma terra árida transformada em um vibrante tapete de exuberante verdura, onde a vida floresce no meio da adversidade. O espírito inabalável do esforço humano ganha vida conforme esses trabalhadores avançam incansavelmente, esculpindo uma paisagem que deixará os espectadores em total admiração. Com cada carga de terra movida e cada tijolo colocado, o solo antes árido ganha nova vida, sussurrando promessas de um futuro que abraça tanto a magnificência da natureza quanto a engenhosidade humana. É um testemunho de nossa incrível capacidade como seres humanos para moldar nosso entorno e criar algo extraordinário do nada. Número 3. Caixões pendurados. A China possui uma história misteriosa e fascinante,
E um dos enigmas mais antigos dessa história são os caixões pendurados. Esses caixões são únicos e podem ser encontrados ao longo das margens do rio Yangtze, assim como em outras regiões do sul da China. O que os torna tão interessantes é que eles são pendurados em penhascos, alguns tão altos quanto 130 metros acima do chão. Essa prática funerária incomum é acreditada ter sido realizada por uma minoria étnica na China chamada de povo Bo. Eles acreditavam que esse costume garantiria a imortalidade da alma na vida após a morte. Essa tradição antiga é um testemunho da diversidade das práticas culturais no passado da China. É intrigante pensar como pessoas de diferentes partes do país e de diferentes origens tinham suas próprias crenças e costumes para honrar os mortos. Os caixões pendurados, em particular, são um exemplo único e impressionante disso. É surpreendente pensar no nível de habilidade em engenharia e determinação que seriam necessários para colocar os caixões em locais tão precários. Embora as origens dos caixões pendurados permaneçam um mistério, eles continuam sendo uma fonte de fascínio para pessoas ao redor do mundo. Eles são um lembrete do rico patrimônio cultural da China e das práticas únicas que ajudaram a moldar a história do país. Se você tiver a chance de visitar a China, não deixe de explorar os muitos relicários antigos e tradições que podem ser encontrados por todo o país. Você pode se surpreender com o que descobrirá. Número 2. Aposentado desaparecido encontrado. Os drones se tornaram ferramentas incrivelmente valiosas, oferecendo ajuda substancial às pessoas de diversas maneiras diferentes nos dias de hoje. Inúmeros indivíduos dependem dessas máquinas voadoras incríveis para localizar pessoas ou objetos desaparecidos. Um incidente em particular ilustra vividamente as habilidades extraordinárias dos drones, e é uma história verdadeiramente cativante e emocionante no caso de um aposentado chamado Peter Pugh, de 75 anos. A história se desenrola durante um passeio em família em uma praia em Brancaster, Norfolk. Por um capricho do destino, Peter se separou de seus entes queridos e acabou perdido em uma densa moita de juncos. O que poderia ter sido uma situação angustiante, durando quase um dia inteiro, teve uma reviravolta inesperada graças à intervenção de um dispositivo notável. Quando a polícia recebeu o relato sobre o aposentado desaparecido, uma série de eventos foi iniciada. Quase um dia havia se passado desde que Peter se perdeu, mas as autoridades se recusaram a perder a esperança. Foi então que um drone policial entrou em ação. Manobrando rapidamente pelo ar, o drone vasculhou a área desesperadamente em busca de qualquer vestígio da alma perdida. Por sorte, a lente vigilante do drone capturou uma visão convincente de Peter escondido no intrincado emaranhado de juncos. Sem hesitação, os oficiais de segurança foram alertados, seus sentidos aguçados pela urgência da situação. Com determinação em seus corações, eles se apressaram até o local exato onde Peter havia ficado preso pela garra da natureza. A cena que se desdobrou foi nada menos que impressionante. O drone continuou a pairar sobre os espessos juncos, agindo como um farol guia para a operação de resgate. Em questão de minutos, os esforços diligentes dos oficiais de segurança deram frutos, conforme eles libertaram com segurança Peter de seu apuro. Foi um reencontro emocionante para o aposentado e sua família preocupada. Esmagados pela gratidão, a família expressou seu apreço sincero aos policiais por sua dedicação incansável. Graças aos drones e aos esforços incansáveis da equipe de resgate, a segurança de Peter foi assegurada, preenchendo a lacuna entre seu desaparecimento misterioso e seu retorno alegre após um dia extenuante de estar perdido. Com a tecnologia constantemente evoluindo, as possibilidades para imagens de drones são infinitas. Número 1. Explosão na usina de energia. Na encantadora terra de Dakota, Reino Unido, uma antiga usina de energia a carvão erguia-se imponente, mas seu tempo havia chegado. Com precisão meticulosa, as autoridades orquestraram uma demolição controlada que foi verdadeiramente uma obra-prima. A expectativa crescia à medida que todos se reuniam, olhos fixos nas estruturas imponentes da usina. E então, num instante, aconteceu. Uma sinfonia de destruição se desdobrou diante de seus olhos, como uma dança coreografada. Um a um, os pilares colossais desmoronaram no chão, criando um espetáculo impressionante de poder e finesse. Enquanto a multidão se maravilhava com o espetáculo, um raio inesperado interrompeu a harmonia. Um poste elétrico próximo explodiu em chamas, lançando um brilho sinistro contra o céu que escurecia. Num piscar de olhos, a paisagem antes iluminada sucumbiu a um apagão repentino. Foi como se o universo não pudesse deixar de pregar uma peça travessa. O apagão inesperado deixou surpreendentes 40.000 almas nas garras da escuridão. Mesmo nesse contratempo momentâneo,
A memória da demolição permaneceu, gravando-se nas mentes daqueles sortudos o suficiente para testemunhar o evento impressionante. A destruição cativante havia roubado o holofote, fascinando corações e deixando uma impressão duradoura. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.